Fala, Render People! Gente, olha só, hoje o vídeo aqui no canal é um pouquinho diferente, tá? Eu ando recebendo vários directs de pessoas perguntando qual é o meu setup, tá? O meu computador que tá lá atrás, mas além do computador em si, das peças, de qual processador, quanto de memória RAM, qual é a placa de vídeo que eu uso, softwares, também me perguntam qual é a minha cadeira, qual é o microfone que eu uso para gravar minhas coisas, qual é a câmera que eu uso. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, breve, para mostrar então o setup que eu tenho montado aqui hoje, tá? E que eu utilizo para criar as minhas imagens, criar as minhas animações, dar as minhas aulas, gravar o curso e tudo que eu faço aí todos os dias aqui no meu estúdio, tá? Então eu vou fazer com vocês aqui até um tour para mostrar para vocês o meu estúdio, o meu setup, e assim vocês conhecem um pouco mais de tudo que acontece por aqui. Vamos lá? Só que olha só, antes de falar da configuração e do meu setup, eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa importante. Porque às vezes você acaba vendo, né, alguém que tem um setup como o meu e pode pensar que tipo... Ah, mas daí é fácil, né? As coisas são muito fáceis, uma placa de vídeo dessa, um processador. Eu nem falei quais são ainda, mas eu sei que acontece, tá? Eu sei que você pode talvez pensar, porra, eu não consigo fazer as coisas porque eu não tenho um computador como esse. E eu só queria lembrá-los de que, para quem não conhece, como eu comecei lá atrás, gente, a cadeira que eu usava não é uma cadeira como essa aqui não, tá? Os meus primeiros jobs, os meus primeiros 3Ds, meus primeiros renderings de arquitetura, inclusive para construtoras, eu tinha uma cadeira que era a cadeira da cozinha. Eu pegava a cadeira da cozinha e levava para uma outra salinha que tinha lá, um quartinho na casa dos meus pais, para poder sentar naquela cadeira, não era nem cadeira de escritório. A mesa era uma escrivaninha daquelas que só cabia o monitor, porque o monitor era de tubo ainda, né? O computador só tinha um núcleo para renderizar, então demorava dias, literalmente, para a imagem ficar pronta, tá? Então, assim, não deixa que o computador limite a sua capacidade, tá bom? Porque aquele computador que eu tinha lá no passado me permitiu criar as primeiras imagens, vender essas primeiras imagens, ganhar minha primeira grana, conseguir meu primeiro emprego, e aos poucos a gente vai melhorando. Daqui a pouquinho, na verdade para mim demorou mais de 5 anos para conseguir realmente comprar um computador, digamos, bonzinho, tá? E depois mais uns tantos anos para poder trocar de novo. Hoje as coisas já estão mais fáceis para mim, depois de tanto tempo na área, de ter apanhado muito, de ter errado muito. E o mais legal é que esses erros você não precisa passar, né? Porque eu compartilho sempre aqui no meu canal dicas, tutoriais, coisas para que você não precise passar por 20 anos de experiência para poder ter resultado hoje, tá? Então, se você quer poupar seu tempo, quer aprender, considere se inscrever aqui nesse canal para aprender tudo sobre renderização de arquitetura, tá bom? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu só acho importante deixar isso dito antes de mais nada. Vamos lá que eu quero mostrar as coisas aqui para vocês. Bora! Ó, gente, esse lugar aqui que muita gente acha que é 3D, que aparece nos meus vídeos, então é o meu espaço, é o meu estúdio de gravação, é onde eu gravo as aulas, é onde eu tenho aqui minhas coisas, minha privacidade, faço reuniões aqui nesse Star, tenho aqui, ó, as artes que eu coleciono, que são do arte extensiva, gosto aqui também de tocar um violão, olha só. Ele fica aqui do meu ladinho. Antes tinha até guitarra, baixo, essas coisas, mas eu levei para outro estúdio lá embaixo, que eu também tenho. Aqui na parede eu tenho algumas artes, né? Que são os renderings que eu mais gosto, enfim, que eu trabalhei, que eu gostei do resultado. Então transformei também em quadros aqui. Aqui atrás a gente tem mais artes também, alguns dos livros, decoração, cafeteira que não pode faltar, né? Esses detalhes aí. Na outra parede a gente tem mais renderings, tá? E daí a gente tem o nosso setup aqui, tá? Aqui é onde eu fico a maior parte dos meus dias, né? Aqui que eu gravo realmente tudo, aonde eu crio as minhas imagens e crio também as minhas animações. Vamos lá? Eu tenho certeza que você quer saber o que tem ali dentro, né, gente? Vamos lá? Vamos ver o que tem ali? Vamos lá, gente. A configuração aqui é o setup, na verdade, do meu computador, né? O que a gente usa aqui, tá? Eu estou utilizando uma RTX 3090, tá? Ela tem 24 GB, né? Essa placa de vídeo, tá? Ela é realmente poderosa. Falando em memória, eu uso esses 4 pentes aqui, ó, de memória RAM, tá? Que totalizam aí 128 GB de RAM nesse computador.
Eu tenho um water cooler aqui que está refrigerando. Um processador Ryzen 9, tá? E olha só, como você pode ver, é uma máquina bem silenciosa, tá? Quando eu comprei ela, eu até pensei que ela seria mais barulhenta, né? Por conta da quantidade de cooler que ela tem e tudo mais. Mas ela é bem silenciosa. Gente, e é uma baita de uma máquina, tá? Eu consigo fazer tudo aquilo que vocês veem eu fazer lá. Obviamente eu faço aqui nela, tá? E ela é um computador aí muito bom para fazer qualquer coisa, na verdade, né? Mas para renderizar imagens, para trabalhar com 3D Studio Max, renderizar com Corona, o processador é muito bom. A quantidade de memória RAM, obviamente, 128 GB de RAM já é suficiente para a gente fazer qualquer trabalho praticamente. E essa placa de vídeo, gente, é principalmente porque eu queria extrair o máximo aí do Unreal, né? Então, principalmente RTX, para a gente poder usar o RTX dentro do Unreal. Isso faz uma diferença, né? Principalmente nos reflexos e no realismo que a gente tem no real time. E memória também, né? Porque quanto mais pesada a cena dentro do Unreal, mais exige memória. Quanto mais texturas você usa, quanto mais, enfim, a sua cena está pesada, mais memória, né? Como da mesma maneira, quando a gente está renderizando alguma coisa que é muito pesada com o 3D Studio Max e o Corona, a gente precisa de memória RAM, né? Quando a gente está trabalhando em real time, tudo aquilo que é armazenado fica no vídeo, né? Então a gente precisa de bastante memória no vídeo também, tá bom? Isso aqui é só um detalhe para vocês poderem ver o que eu utilizo aqui enquanto setup dentro da minha máquina. Bom, agora que a gente já falou das peças, né, do computador, eu vou também mostrar os outros periféricos, só porque eu tenho certeza que vão perguntar, então assim já fica bem fácil, tá? Gente, os monitores de som que eu uso é esse aqui, ó, da Edifier, tá? E, gente, são monitores de estúdio mesmo, né? Estúdio de gravação de áudio, então tem uma fidelidade de som incrível, assim, ó. Se você gosta de música, gosta de ouvir som, isso aqui é o poder, tá, gente? Olha só, eu uso um kitzinho normal da Logitech, tá? Teclado e mouse sem fio, não tem nada demais. O microfone que eu uso é um Razer, tá? Um Razer X Black, tá? Ele tem uma boa captação de áudio também. A câmera que eu uso para gravação é essa Sony aqui, tá bom? Com essa lente aqui, ó. Beleza? Também dá aquele todo efeito de DOF, né? Eu tô gravando aqui, ó, com o iPhone e dá pra ver que também tem esse efeito de DOF e tal, né? Que a gente utiliza nas renderizações também, ó. O que mais que eu posso mostrar aqui? A cadeira. Muita gente pergunta sobre cadeira, gente. Essa cadeira aqui, ó, é uma cadeira da Herman Miller, tá? Chamada Embody, E-M-B-O-D-Y, tá? Uma cadeira super confortável, gente. Eu posso ficar aqui o dia todo trabalhando, não me dói as costas, tem vários tipos de ajustes e realmente, pra mim, depois que eu sentei nessa cadeira, eu não quis mais nenhum, tá? É uma cadeira muito confortável. O monitor, gente, eu até tinha comprado outro monitor para mim e acabei não me adaptando e voltei aqui pro meu Philips. O meu Philips de 49 polegadas, tá? De 49 polegadas, que hoje ele me atende muito bem. Muita gente me pergunta assim, André, mas o monitor curvo não distorce a imagem? Gente, a curva, ela é tão discreta que de verdade, para mim, eu gosto de trabalhar com monitor curvo, eu gosto de trabalhar com monitor grande, então eu consigo separar, né, e dividir as telas quando eu quero e consigo abrir uma imagem bem grande, caso eu queira também. Então, para mim, funciona muito bem, tá? Então, isso aqui é o que eu utilizo aqui hoje para gravar as aulas, para gravar conteúdo. E, de novo, esse vídeo é mais um vídeo de curiosidade do que qualquer outra coisa, né? Não é nenhuma indicação de compra de computador, nem nada disso, tá? Mas é para mostrar realmente o que eu uso no dia a dia e na prática
aqui dentro do estúdio. E se você gostou desse vídeo diferente aqui de hoje, comenta aqui se você tem curiosidade sobre qualquer outra coisa, até do estúdio, você quer de repente eu mostre lá o andar 19, como é que é a escola, como é que é o estúdio, ou ficou faltando eu mostrar alguma coisa aqui, pergunta que eu vou te responder nos comentários, tá? Então pergunta o que você quiser aqui nos comentários, sugestão de vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal para não perder nenhum vídeo. E se gostou do vídeo, deixa o like aqui, tá bom? Grande abraço, até a próxima!